Cabo Verde perdeu e eu também. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre, mais uma vez, a flexibilidade psicológica, como as coisas perdem os trilhos muitas vezes e a diferenciação que a gente costuma fazer em psicoterapia dos processos de valores com metas e objetivos, tá certo? Vamos começar então por esse último, que requer um pouco de explicação mais técnica e aí dá para ir facilitando o discurso do vídeo. Um valor, ele geralmente é uma área da tua vida que você costuma, como o próprio nome já diz, valorizar muito. Então você tem uma tendência maior a gostar dessa área, a realmente se importar muito com o que essa área diz. E o que essa área pode ser? Pode ser trabalho, pode ser engajamento em relacionamentos dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito romântico, pode ser também ações sociais, né? Fazer o bem para as pessoas, talvez trabalhos voluntários. Os valores de vida são basicamente âncoras ou nortes que vão guiar a direção da nossa vida. Nosso comportamento, muito dele vai ser pautado nas coisas que a gente valoriza, certo? Então, se para você a família não é um valor muito bem estabelecido, você obviamente não vai pensar em constituir uma família, não vai pensar em ter filhos, ou então até mesmo um relacionamento, firmar um relacionamento de longo prazo. E os objetivos, por outro lado, eles são algo mais específicos, né? Eles não são tão abrangentes assim. Eles, na verdade, até podem ser abrangentes, mas, de modo geral, quando a gente pensa em uma meta, a gente está pensando em algo específico, até mesmo para que a gente consiga cumprir com ela, né? Um valor é algo que a gente vai sempre buscar, mas que talvez a gente não necessariamente consiga fazer isso. Por exemplo, eu tenho um valor de ser um bom profissional na minha área, mas eu não tenho garantia nenhuma de que isso vai acontecer. E eu também não tenho garantia nenhuma de que um dia eu consiga me tornar o profissional que eu desejo. No seguinte sentido, eu posso me tornar um bom profissional, eu posso ser um bom profissional, mas a partir do momento que eu tenho um valor em ser o melhor profissional que eu conseguir ser, isso meio que nunca vai ser atingido, sabe? É algo que sempre vai me manter caminhando em direção, vai ser sempre possibilitando esse movimento. Já o objetivo, ele não funciona tão bem se você olhar por essa perspectiva, né? Se o meu objetivo for ser o melhor profissional que eu consiga ser, isso fica muito amplo. Então isso fica difícil de colocar, por exemplo, num cronograma de metas mais palpáveis e específicas. Um objetivo faz muito mais sentido, por exemplo, com que eu invista frequentemente em uma supervisão, de aprender com profissionais que já estão nesse ramo há muito mais tempo do que eu. Faz muito mais sentido, talvez, ler mais livros técnicos, ou então ler mais livros que possam corroborar com toda a experiência humana, da minha interpretação, da minha forma de ver a própria vida, da forma de ver casos de pessoas que eu estou atendendo, sabe? Então, essa é a diferenciação principal que a gente tem que fazer, porque muitas vezes as duas coisas acabam se confundindo e as pessoas ficam muito afetadas emocionalmente por não ter atingido um objetivo. Porque muitas das vezes a gente vai valorizar esse objetivo também, por mais que ele não seja um valor em si próprio. Olha que interessante. Então, fazendo uma correlação com o próprio acontecimento de Cabo Verde, né? Muitas pessoas ficaram muito tristes porque ela saiu da Copa, mas elas conseguiram ser a melhor seleção possível dentro daquele contexto. Eles conseguiram partir de alguém que era de um time que era totalmente desacreditado para um time que bateu de frente com a Argentina, e que a gente sabe que ocorreram ali algumas coisas estranhas, né, dentro daquele jogo. Enfim, a grande questão é essa, né? Não é só o resultado empírico em si que importa, mas também o norte, o que está guiando aquele comportamento, o que estava guiando, o que estava motivando todos aqueles jogadores a fazer uma partida excepcional, da forma como eles fizeram. O que mais que eu posso falar aqui? Sobre ainda a questão do Cabo Verde, né? Tivemos o jogador Vozinha, que ficou muito conhecido. Agora ele vai ter a vida dele transformada. Existem até alguns rumores que ele vai jogar no Brasil. Isso é bem legal, demonstra mais uma vez o poder que a internet tem, né? Quando bem utilizada. Infelizmente a internet tem sido utilizada para divulgar tanto coisas boas, tanto coisas ruins, mas as ruins tendem a se espalhar mais facilmente, né? A gente já falou aqui nesse canal sobre o termo do rage bait, como as pessoas estão utilizando essas estratégias para conseguir obter engajamento. Então eu fico muito feliz de ver uma história real sendo contada e uma pessoa real está sendo ajudada
isso acende um pouco da esperança da humanidade, né? Se cada um fizer um pouco, esse pouco vira um grande e extraordinário. A história do vozinho ela é muito comovente, né? E eu consigo correlacionar isso também com A Vida Surpreende. Ele, com um jogador com mais de 40 anos, né? Teve o seu momento de brilhar agora. Então, e se ele tivesse desistido antes, né? E se ele não tivesse dado tempo suficiente para a vida surpreender ele? O que será que teria acontecido se ele talvez tivesse desistido do futebol? Porque com certeza ele já pensou em desistir várias vezes. Com certeza as circunstâncias foram mais fortes do que a força de vontade dele. Mas ainda assim ele persistiu. Então a gente já fez uma diferenciação entre valores e objetivos e metas. Eu tenho para mim que quem ganhou aquele jogo foi Cabo Verde, porque apesar do resultado não ter sido esse no placar, mas o destaque foi deles, né? Quase ninguém tá falando da Argentina ter ganhado, de uau, como os argentinos são bons. Não. Muito está se falando, pelo contrário, de como a seleção de Cabo Verde ela foi guerreira, como que ela conseguiu segurar por muito tempo, como ela conseguiu marcar, como ela conseguiu impressionar, como ela conseguiu ali fazer e encantar todo mundo através de um bom futebol. Isso que é a vitória, ao meu ver. É por isso que, como eu falei no início do vídeo, né? Eu falhei, só que eu não sinto que eu falhei, porque eu percebo que o que estava me guiando para fazer esse desafio nos 30 dias no YouTube, isso ainda acontece, isso ainda está aqui dentro de mim, sabe? Que é essa perspectiva de testar algo novo, algo que eu gostei de fazer, estou gostando, e por isso que eu reajustei a vela. Então sim, eu falhei nos 30 dias, eu não gostei com frequência, daqui a pouco explico por quê, mas eu pretendo continuar. Então eu vou postar aí por mais, até completar os 30 dias e vou adicionar os dias que eu falhei. Talvez uns 4 ou 5 que eu fiquei sem postar, né? Então talvez seja um desafio de 34, 35 dias. Vou ter falhado sim, mas ainda assim vou ter tirado muito proveito dessa experiência que eu me propus a fazer. E por que eu falei? Primeiro, porque no dia eu tinha gravado, não tinha vídeos mais gravados, né? Tinha alguns, mas eu não achei nenhum interessante para publicar no YouTube. Então eu queria gravar um vídeo durante o dia, mas eu não consegui. Foi um dia que eu tive uma viagem muito cedo, depois eu trabalhei muito na clínica, atendendo de tarde durante a noite. Acabei ficando muito cansado, nem vi na hora que eu dormi. Simplesmente apaguei de cansaço. E aí no outro dia, quando eu acordei, me dei conta de que havia falhado no desafio. Dali em diante eu peguei um pouco mais leve, consegui gravar, deixei 4 vídeos gravados, se não me engano, 3 ou 4. E agora estou fazendo esse para publicar. Hoje vai ter o jogo do Brasil. Espero que o Brasil ganhe da Noruega. Estou muito confiante quanto a isso. E é isso, vou deixar aqui meu placar, eu acho que vai ser 3-2 com o gol do Haaland, do Vinícius Júnior, do Endrick. 3-2 pro Brasil. E é isso. Vamos continuar então o nosso desafio, né? Vocês lembram, né, de eu falando da importância da natureza, de como é bom estar nesses ambientes. E, cara, hoje eu tava tendo um dia difícil, pra ser sincero, algumas coisas fora do meu controle aconteceram. Mas é sempre bom ver a natureza, poder apreciar a própria vida, sabe? Árvores, o canto dos pássaros. Eu achei essa praça aqui bem legal, era uma praça que eu não conhecia na cidade. Não na cidade que eu moro, né, mas uma cidade que, vez ou outra, eu tô por aqui. Então tem um campinho de skate ali também, uma praça de skate, uma rampa de skate, na verdade. Talvez próxima vez eu possa trazer o meu e dar um pouco de voltas ali. É um campo bem pequeno, mas achei bem legal. Mais uma vez eu estou usando aqui então a caminhada, né, como forma de regulação emocional. Essa caminhada para atingir aspectos fisiológicos, uma caminhada que possibilita também uma melhor interpretação dos fatos, uma caminhada que abre espaço também para coisas novas, né? Porque a gente vai deixando a nossa atenção se guiar para o que está sendo importante no momento presente, não para o que poderia ter acontecido ou para o que não poderia ter acontecido, sabe? Esse foco, ele é principal para a gente conseguir desenvolver fatores protetivos em relação à nossa saúde mental. Eu achei essa praça bem bacana mesmo, depois eu até grave mais vídeos aqui. Tem uma quadra de futebol bem legal. Eu acho que essa praça toda, na verdade, é bem nova, porque as cores ainda estão bem vivas, sabe? Toda a estrutura está muito bem conservada. Enfim, algo bem legal. Falando nisso, lembrei da quadra, né? Comecei algo novo. Vou tentar depois gravar um pouco para publicar aqui no YouTube. Comecei a jogar vôlei. Eu joguei um pouco na época da faculdade com alguns amigos, mas na época eu trabalhava CLT e o vôlei funcionava apenas de 6 às 8. Então 7 horas eu já tinha que ter saído para me arrumar, para ir para o trabalho e entrar às 8. Agora a gente está num horário, na minha cidade agora tem
um campo para isso, não um dos melhores. Ele não é muito grande, mas já dá para jogar bem, já dá para se divertir com os amigos. Então agora eu estou conseguindo estabelecer um horário durante a noite, que é viável para algumas pessoas, e a gente marca ali alguns times e vai se divertindo jogando vôlei. Então é um pouco da própria abertura e experiência, né? Você se permitir fazer coisas novas, por mais que seja algo que eu já conhecia, mas numa modalidade diferente. Agora é um vôlei de areia, vou dizer assim, um vôlei de praia, né? Eu acho que é o termo correto. E antes eu jogava vôlei na quadra, né? Tipo assim, num ginásio muito grande. A gente teve que adaptar algumas coisas, mas ainda assim tá ficando bem legal. Então vou continuar com os vídeos. Desculpem o sumiço, né? Mas realmente tem momentos que a gente precisa acelerar um pouco para depois conseguir retornar aos projetos. Então, pratica o autoconhecimento, me segue e até a próxima.